Você sabia que em Meu Malvado Favorito 3, a Illumination deu uma das maiores tiradas de sarro da cara da Disney? Isso acontece na cena em que a Lucy e o Gru estão nos mini submarinos e dois Minions estão logo atrás. E quando os amarelinhos passam, eles literalmente atropelam um peixe, tanto que uma das nadadeiras fica para trás. O detalhe é que alguns eram peixes palhaço. Um era um pouco maior e o outro menor. Uma clara referência a Procurando Nemo. Ou seja, os Minions acabaram de matar o pai do Nemo nessa cena. É sério, eles realmente têm instinto para serem vilões. E esse foi só o primeiro dos 22 segredos escondidos em Minions e nos 3 filmes de Meu Malvado Favorito que a gente vai trazer hoje pra te mostrar. Pega a sua pipoca e se ajeita na poltrona. Tá começando mais um Team Videos. No filme dos Minions, vemos que o trio principal de serizinhos amarelos chega ao Expo Vilão. E lá realmente existem muitos estandes de coisas que apenas vilões adoram. E logo que eles entram ao lado do estande do Dr. Nefarious, onde Gru e sua mãe estão, a gente pode ver um estande de jardinagem. Só que ele tá repleto de plantas carnívoras gigantescas. E se a gente voltar a Meu Malvado Favorito 2, vamos ver que essa é exatamente a mesma variedade de plantas carnívoras que Gru tem na sua casa. Falando em plantas, quando a gente vê um dos itens de decoração da casa do vilão quando ele adota as meninas, é um quadro com uma espécie de flor, onde no lugar do botão de uma bela rosa está o símbolo de risco biológico. E o gosto do Gru não mudou desde então, já que no trailer do 4º filme vemos que o quadro sinistro ainda tá lá, no mesmo lugar. Em Minions 2 encontramos uma referência a um dos bons filmes da cultura pop dos anos 2000. Quando Knuckles entra no templo para roubar o medalhão para controlar as feras, ele luta contra inúmeras criaturas feitas de peças douradas. Essa é uma referência ao filme Hellboy e o Exército Dourado, lançado em 2008, em que o herói faz a mesma coisa, só que contra seres muito maiores e também feitos de ouro. O quarto do Gru no 2º filme dos Minions tá cheio de pequenos detalhes incríveis. Como comentamos em outro dos nossos vídeos sobre referências em Minions e nos filmes de Meu Malvado Favorito, o Sexteto Sinistro é inspirado em um grupo de super vilões das histórias do Homem-Aranha. E uma prova disso é exatamente o papel de parede que tem no quarto do Gru, onde vemos um cartaz colado na parede. Ainda nesse quarto, a gente pode ver que o seu despertador é uma bomba relógio. Eu sabia que a mãe do garoto não gostava tanto dele, mas isso é demais. Ainda bem que esse despertador nunca tocou. Senão não existiria uma franquia do Meu Malvado Favorito. Além disso, vemos a decoração ao melhor estilo vilanesco, já que a cômoda onde a bomba relógio se encontra é um pequeno cofre, onde o Gru com certeza devia treinar seus pequenos arrombamentos. Se você curte Meu Malvado Favorito e Minions, faz o seguinte, se inscreve aqui no canal para não perder nossos vídeos sobre animações, filmes e séries. Já que falamos agora há pouco do Homem-Aranha, encontramos outra referência ao Cabeça de Teia no filme sobre a origem do Gru. Quando o pequeno vai até o cinema, ele solta dentro do local uma bomba de fedor. Se você já assistiu Homem-Aranha de 2002, vai perceber que essa bomba tem um design muito parecida com as do Duende Verde. Quando os Minions começam a protestar com o Gru, que agora ele era muito bonzinho, uma das imagens mostra ele segurando uma pequena estátua de ouro. Essa é uma referência a uma das cenas mais famosas da franquia Indiana Jones, em que vemos o personagem pegando uma estátua também de ouro muito parecida. Ou seja, ele achou, entregou no museu e o Gru roubou. Quem sabe pode ser mais uma zoeira com a Disney, agora que a franquia é da empresa também. No 3º filme, os Minions foram parar na prisão e simplesmente se tornaram os manda-chuvas entre os presos. E tem uma cena em que eles simplesmente do nada começam a realizar uma coreografia e a dançar, todos com roupas de presidiários.
Essa é uma referência histórica a um dos maiores fenômenos musicais de todos os tempos, Elvis Presley. No clipe Jailhouse Rock, ele e seu grupo popularizaram uma coreografia em que estão todos vestidos de prisioneiros. Daí a inspiração dos Minions para aquela cena de dança na cadeia. Uma das poucas coisas que a gente entende que os amarelinhos conseguem falar é banana, que é praticamente uma palavra universal e uma fruta que eles gostam muito de comer. Banana, banana. Mas você sabia que o idioma dos Minions realmente existe? Na verdade, se trata de uma mistura de vários idiomas diferentes: francês, russo, espanhol, coreano, inglês, italiano e quechua, um idioma indígena. Ou seja, literalmente eles são poliglotas. Quem diria? Com certeza você se lembra que quando o Gru tá treinando para falar com a Lucy, é mostrado um número de telefone escrito atrás de um cartão. O que você não sabe é que esse número realmente existe. E na época do filme, se você ligasse para ele, iria ouvir uma mensagem gravada do Gru, dizendo que era uma pegadinha e que você tinha caído. E aí? Você chegou a ligar pra ele? Agora vamos falar de mais uma zoeira que a Illumination fez com a Disney. Quando Knuckles e Gru vão pro banco dos vilões, olha a roupa de escoteiro que ele tá usando. Com toda certeza essa é uma referência ao Russell, um dos protagonistas do filme Up, Altas Aventuras. E essa foi uma das minhas favoritas. Ainda nessa mesma cena do Banco do Mal, a gente pode ver que o Sr. Perkins ainda trabalhava como um simples funcionário de caixa naquela época. O que significa que ele subiu algumas posições ao longo dos anos na hierarquia do Banco do Mal, se tornando seu gerente, quando o conhecemos em Meu Malvado Favorito. Mas o que mais chama a atenção é que ele mostra pra Knuckles a foto do seu pequeno filho. Pros mais desatentos, essa é a mesma foto que ele olha quando a gente descobre que o Vector, na verdade, é o seu filho no primeiro filme da franquia. Ou seja, o Vector também não é nada jovem. Hey, Dad. You wanted to see me? Eu não sei você, mas apesar do filho do dono do banco ser o rival do Gru, eu acho ele super engraçado e divertido. Se você também curte esse personagem da franquia, comenta aqui embaixo o #Vector. Quando o Gru vai ao Banco do Mal atrás de um empréstimo, enquanto ele fala com o Sr. Perkins, a gente vê que existe um quadro atrás dele com o próprio representado de uma maneira muito nobre. Essa é uma representação de um dos quadros mais famosos que realmente existem de Napoleão, que foi um dos grandes conquistadores da Europa, que se autoproclamou rei da França no século XVIII. Não se acha nadinha, não é? Quando Dave pedala seu triciclo a uma velocidade absurda, vemos que ele acaba ultrapassando um motociclista com cores da bandeira dos Estados Unidos. Aquele cara da moto é uma referência ao maior dublê de filmes e de acrobacias Evel Knievel. Evel quebrou os ossos em suas manobras 433 vezes, sendo até hoje o recordista nesse quesito no Guinness Book. Dave ainda completa um salto extremamente perigoso entre as duas extremidades de um penhasco, deixando a referência ainda mais clara. E a gente ainda pode ver o nome do Evel Knievel escrito na rampa. E também podemos ver o ex-dublê realizando a acrobacia lá atrás. Você sabia que a aparência dos Minions foi inspirada em dois grupos de mini personagens super conhecidos da cultura pop? O primeiro são os Jawas, aqueles pequenos ursinhos de Star Wars, que falavam uma língua muito parecida com a dos amarelinhos. E o segundo são os Umpa-Lumpas da incrível fábrica de chocolate. Isso que é a inspiração das antigas, não é? Se tem uma coisa que os Minions sabem fazer, além de serem ótimos serviçais de vilões, é cantar. E quando eles estão no show de talentos ao melhor estilo The Voice, a gente pode notar que todo aquele momento na verdade é uma grande referência a outra franquia de filmes da Illumination. Sing, aquela mesma em que vemos os animais participando de shows de talentos musicais. Afinal, fazer propaganda dos seus próprios filmes é uma das especialidades da Illumination, como a gente já falou em outros vídeos nossos que você pode conferir na nossa playlist de Meu Malvado Favorito. Lembra do segundo filme?
Quando os Minions foram transformados em pequenos monstrinhos roxos que destruíram absolutamente tudo, a escolha da cor roxa não foi por acaso, já que ela é inversamente proporcional ao amarelo na escala de cores. Isso foi feito para demonstrar como eles eram completamente o oposto dos Minions engraçadinhos que a gente conhece. E se eu te dissesse que a aparência dos Minions roxos do mal foi inspirada em um dos personagens mais fofinhos do mundo, você acreditaria? Eu tô falando do Piu Piu, aquele mesmo que é sempre perseguido pelo Frajola. Em um determinado episódio de Looney Tunes, ele toma uma poção e acaba se transformando em um monstro sinistro. Daí a semelhança dos Minions com o personagem em sua versão monstruosa. Ainda falando sobre os amarelinhos, agora vai uma informação que com certeza você ainda não sabia. Oficialmente hoje a quantidade de Minions existentes no mundo é de 899, o que significa que pode ter um Minion perdido em algum lugar do mundo, que seria o número 900. Já imaginou se em algum próximo filme eles vão em busca do Minion perdido? Eu ia adorar ver isso na tela do cinema. Esses foram os 22 segredos que você ainda não conhecia nos filmes dos Minions e nos 3 de Meu Malvado Favorito. Ver o Gru, as meninas e todo mundo é sempre muito legal e divertido. E a gente separou 2 vídeos para você escolher e continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu! E boa diversão!